Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Você está alegre nessa noite, levante sua mão e glória a Deus. Aleluias. Abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. E enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, ao meu amigo, pastor Márcio Ramos, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Já me sinto de casa, tá? Opa! Oh, aleluias! E eu estava orando na madrugada e o Espírito Santo falava para mim assim, dizia assim: meu filho, diga para a minha igreja que essa terça profética eu marquei para dar resposta. Essa terça profética eu marquei aquele lugar, é o monte da resposta. Diga para a minha igreja que nessa terça-feira eles sairão com os seus olhos daquele lugar. Oh, aleluias! Todos acharam que amém? Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer assim: mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei da Canaã, que reinava em Azor, e o comandante do seu exército Sisera, que habitava em Hanassote Anagô. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Podeis sentar. Eita, glória ao nome de Jesus. O que eu acho interessante dessa palavra que nós acabamos de ler é que depois da morte do juiz Eudes, o povo de Deus se afasta da presença. Aí eu quero que a igreja entenda nessa noite que Deus, ele permanece no mesmo lugar. Nós é que nos afastamos, nós é que nos distanciamos, nós é que dizemos: Senhor, eu vou dar uma volta, depois eu chego. E o interessante é que a palavra diz que o povo se afasta e Deus entrega. O povo se afasta e Deus rompe relacionamento. O povo se afasta e Deus não tem mais compromisso com aquele povo que se afastou. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. É interessante que a gente entenda que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem veste realmente a camisa da fé e diz: aconteça o que acontecer, eu estou firme. Aconteça o que acontecer, eu não saio da presença. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer na presença do meu Deus. Aleluia. E o interessante é que Deus entrega eles para os inimigos. O rei Jabim era um rei sanguinário, do qual ele tinha um comandante do exército chamado Sisera, do qual ele era matador, ele era opressor, e ele zombava do povo de Deus. E durante 20 anos o povo de Deus foi escravizado. Eu não estou falando de 20 dias, eu não estou falando de 20 meses, eu estou falando de 20 anos. Mas o que eu acho mais interessante é que o povo se afasta, Deus permanece no mesmo lugar, esperando que você volte, esperando que você tome a decisão. E o interessante é que o versículo qual nós lemos vai dizer que eles resolvem clamar, eles resolvem voltar, eles resolvem dizer: Senhor, eu me afastei, mas agora eu te quero. Senhor, eu saí, mas agora eu quero voltar. Aí deixa eu te dizer uma coisa dessa noite: você pode até ter se afastado, mas no momento que você quiser voltar, Deus está de braços abertos para te receber. Aleluia! Só que 20 anos se passaram. O exército israelita tinha um comandante chamado Baraque. E esse comandante, ele agora vivia oprimido. Ele não mais ganhava guerras. Esse comandante agora não via mais o agir de Deus. Esse comandante agora estava totalmente deprimido na sua função, por não ver mais a mão de Deus operar. Até que Deus levanta alguém para um grande propósito, num lugar onde não se poderia esse alguém estar. Você consegue entender nessa noite? Quando as pessoas que foram selecionadas para fazer não estiveram
ou não quiserem fazer, Deus vai pegar alguém caído e vai levantar. Deus vai pegar alguém no finalzinho, alguém que tem um coração contrito, um coração quebrantado, e vai dizer: é você que eu quero usar. Oh, aleluia. No momento em que a sociedade é machista, no momento em que não se tinha uma mulher como juíza, uma mulher comandando, Deus levanta Débora para uma grande missão. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu tenho uma grande missão para a tua vida, eu tenho uma grande missão para o teu propósito, eu tenho uma grande missão para você. Só que para Débora era algo novo, para a sociedade israelita era algo novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o novo só vai trazer medo se você não estiver na presença. Se você estiver na presença, o novo ele vai ser transbordante, porque Deus é que está te entregando. E o que é interessante é que mais à frente dos versículos vai dizer que ela julgava a sociedade embaixo de uma árvore. Veja só, Deus levanta uma mulher num tempo onde não se poderia uma mulher julgar. Todos os outros juízes que julgavam tinham as suas tendas, ela tinha uma árvore. Oh, aleluia! Deus quer fazer com você coisas novas. Deus quer fazer com você coisas novas. E o interessante é que a fama dela vai chegando até Baraque. A fama dela vai percorrendo. Ela não precisa se mostrar. Deus mostra ela. Você consegue entender isso nessa noite? Quem vai mostrar você é Deus. Quem vai te apresentar é o Senhor. E o interessante é que ela manda chamar Baraque e diz: olha, reúne o exército, porque nós vamos batalhar. Só que tem um porém nessa história toda: 20 anos sem lutar, 20 anos sendo oprimido. Imagine como está na cabeça do exército. Imagine uma mulher dizendo: ei, levantem-se, porque agora Deus está nos chamando para guerrear. O texto vai dizer que ele diz: eu só vou se você for. Aí Deus diz: olha, eu vou, mas a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, a majestade é do nosso Deus. Oh, aleluia! Débora estava dizendo: ó, até hoje tu andou com as tuas pernas, mas agora o Senhor está te chamando para andar na presença dele. Até hoje tu fez a tua vontade, mas agora tu vai fazer a vontade de Deus. Até hoje o exército foi oprimido, mas a partir do momento que tu decidir comigo aqui a subir um monte que o Senhor mandou, a história muda. Era Deus dizendo, é Deus dizendo para a igreja nessa noite: a decisão é tua. Quer continuar onde está ou tu quer subir um monte? Quer continuar aonde está ou tu quer receber uma palavra profética nessa noite e mudar a trajetória da tua vida? Aleluia! E o interessante é que ele diz: nós vamos, mas tu tem que ir. Só para que vocês entenderem, o ribeiro de Quizon era um ribeiro que ficava embaixo de um grande monte. Um monte do qual ele tinha 3 laterais, ou seja, era um monte triangular. Esse monte triangular do qual o Senhor manda que Débora, Baraque e o exército subam, era um monte que, aos olhos naturais, seria muito fácil do exército de Jabim derrotá-los. Por quê? O exército de Israel não tinha homem suficiente, não tinha arma suficiente e não tinha histórico de vencedor. Ao contrário, era um histórico de perdas durante 20 anos. Mas Deus não mandou. Só que Deus, Ele traça planos para quem vive na fé. O natural são para pessoas que não conhecem o sobrenatural. A razão diz: você é um perdedor. A fé te diz: eu sou mais que vencedor.
bênção vai chegar, o tempo determinado vai acontecer. E Débora sabia disso. Aí agora eu digo uma coisa para vocês: é decisão. Débora decide no meio adorar. Débora decide estar na presença. A decisão nessa noite é tua. E o interessante é que eles vão subir o monte. Não está escrito na Bíblia, pensamento de pregador. Mas imagino eu, porque se Deus tivesse falado comigo, assim como falou com Débora, eu não subiria de outra forma. Imagino eu que o exército estava subindo de qualquer jeito. O exército perdedor. Ele não estava crendo no que Débora estava falando, então ele estava subindo lá. Só que quem sabe quem falou, quem está na presença, confia. Imagina eu que Débora subindo ao monte estava assim, ó, marchando. Era o exército andando de qualquer jeito, Débora, marchando. Por quê? Porque ela sabia quem tinha falado com ela. Você sabe quem te prometeu? A palavra diz aí em Números que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele não é menino para que minta. Aleluias! E eles sobem. E quando eles sobem no monte, aí Deus diz para Débora: agora espera. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. O interessante é que eles sobem e eles ficam lá parados. Eles ficam lá, Deus diz: parem, fiquem até as minhas ordens acontecerem. Sabe qual é o problema da nossa sociedade? Sabe por quê? Fazemos campanhas e não prosperamos, e Deus não faz algo em nossa vida. É porque muitas vezes Deus está dizendo: aquiete, e eu não me aquieto. Ele está dizendo muitas vezes: levante-se, eu não levanto. Muitas vezes Ele está dizendo: feche a sua boquinha, e eu quero falar. Só que tem um porém, nesse intervalo todo, corre a notícia que eles subiram para o monte. O exército de Jabim, nessa hora agora, vai marcar as estratégias para poder destruí-los. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém toca na menina dos olhos do Senhor. Ninguém toca no escolhido do Senhor. Ninguém mete a mão naquilo que Deus te entregou. O interessante é que quando eles estão lá, Sisera e Jabim estão programando aqui destruir. Para que você entenda, Juízes capítulo 4, você vai ler depois, vai dizer que eles tinham 950 carros e cavalos. E eram cavalos de ferro. Eram carros de ferro. Eles eram muito mais bem equipados, tinham muito mais gente. Só que uma coisa a gente precisa entender: não é quem você é, é quem Ele é. Não é o que você tem, mas é o que Ele está disposto a te entregar. Aleluia! E Débora continua lá. Agora imagine, se coloque no lugar de Débora, uma mulher no meio de vários homens, uma mulher falando que Deus ia dar vitória, e muitas pessoas dizendo: não, são 20 anos já sendo oprimido. Ei, deixa eu te dizer, o que passou até hoje na tua vida é passado. O que está importando hoje é o teu presente, é o que tu vai fazer para mudar a história. Eles tiveram que subir o monte sem força, sem coragem, sem acreditar, mas subiram o monte. Quem disse
sozinho ou sozinha por uma causa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou te dando força. Eu estou segurando nas tuas mãos. Eu estou te levantando. Eu estou fazendo algo novo. Aleluia. E ela lá, firme e forte, independente do que estava acontecendo, ela estava firme e forte. E Deus fala: agora diz para descer. Eita, agora. Eu acho muito interessante quando, fazendo a conjectura com o vaso, quando o Senhor fala com Jeremias, ele diz assim: olha, levanta-te e desce, porque lá eu vou te mostrar o meu trabalhar. Ele poderia mostrar a Jeremias onde Jeremias estava, sim ou não? Sim, mas ele diz: levanta e desce. Ele estava dizendo: ei, deixa esse seu lugar de acomodação, se levante, desça na minha presença, busque, conserte um vaso que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Aleluias. E quando o Senhor fala com ela, ele diz: olha, agora é o momento de descer. Vocês subiram, agora vocês têm que descer. Vocês têm que descer para guerrear. Muitas vezes queremos somente receber. Muitas vezes queremos somente glorificar. Mas chegou o momento de você descer para guerrear. Chegou o momento de você encarar de frente aquele problema e, em nome de Jesus, você descer. Deve ser o momento agora que nós vamos descer. Baraque, aponta o exército que agora a gente vai descer. Imagino eu que alguém disse: as nossas armas não são tão potentes. Sempre um ou dois vão se levantar e vão dizer: nós não temos condição. As nossas armas não são potentes. Nós não temos cacife para chegar lá. E quem disse que a tua vitória depende de você, daquilo que você é? Porque a tua vitória, ela depende da fé que você coloca em quem te chamou, de como você está pedindo aquele que te chamou. Aquele que te chamou, ele é fiel para completar a tua obra. Oh, aleluia! Mas Débora cria, Débora acreditava, Débora estava naquele momento dizendo: ó, vamos descer. Só que agora eu imagino o pensamento de pregador, que não mais só Débora sobe um monte marchando. Agora eu imagino que eles descem o monte. Débora, Baraque e o exército marchando. Marchando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Ninguém vai para a guerra assim. Alguém vai para a guerra assim? Não. Você que já se alistou, você quando vai lá para o quartel, você já fica ali, ó. Imagina no Senhor. Você quando vai estar perto de autoridade, você fica lá, ó, bem organizado. Imagina que nessa hora Débora desce com eles, todos marchando. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o que vai garantir a tua vitória vai ser a fé que é colocada nele. Aleluia. E a Bíblia diz que eles descem. Só que deixa eu te dizer uma coisa: eu falei que o monte tinha quantos lados? 3 lados. Desceram tudo para o mesmo lado? Não. Deus não trabalha de qualquer jeito. Oh, aleluia. Débora chegou para Baraque e disse: ó, separa o povo aqui, aqui e aqui.
embaixo já estava chegando o exército do comandante Sisera. Só que deixa eu te dizer uma coisa: você crê? Se você não crê, você não leva a sua mão, não. Deixa eu perguntar. Você é livre para não crer, mas se você crê, você leva. Você crê que o nosso Deus é um Deus extraordinário? Se você crê, você leva a sua mão. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Não está escrito na Bíblia, mas estudando em alguns livros históricos, eu vi algo muito interessante. Eu quero passar para você. Aquele Ribeiro de Querim, fazia muito tempo que não chovia. Muito tempo que não chovia, mas muito tempo. E segundo os históricos, quando chovia era muito pouquinho. Só que nesse dia, Deus resolveu mandar chuva. Meus irmãos aqui vai dizer: eu estou mandando chuva. Eu estou mandando chuva. Oh, aleluia! Nesse dia Deus mandou uma chuva como nunca houve na história daquele lugar. Só que essa chuva era com propósito. Por isso que eu digo a você: o nosso Deus trabalha com propósito. Só que esse propósito era o quê? Eu falei para vocês que o exército de Sisera tinha 950 carros com cavalos. Deus precisava parar esse exército. Você não vai precisar fazer nada além de quê? Você não vai precisar fazer nada além de confiar em Deus. O exército, quando está vindo para subir um monte, para derrotar o povo de Deus, a chuva cai, grande chuva, alaga o ribeiro de Quizon, e os carros e cavalos do exército de Sisera, quando chegam nesse local, atolam. Oh, aleluia! Eles não conseguem subir. Eles ficam ali atolados. Era Deus dizendo para o povo dele: eles têm carros e cavalos, vocês não têm. Eles têm escudos e espadas, vocês têm. Então vão ter que lutar de igual modo. Oh, aleluia! E eles agora puderam lutar espada com espada, escudo com escudo. Sabe o que eu entendo com isso? Eu já disse para você nessa noite, jovem. Não é porque você não tem condição financeira que você não pode sonhar grande. Eu vou te dar estratégias para não chegar lá. Aleluia. Ele dizendo: não é porque você está numa igreja pequena que eu não posso soprar o vento e fazer teu nome para a minha glória conhecido. Eu estou te dando as mesmas armas. E o interessante é que a guerra começa. Só que eu falei algo interessante.
dizer que não vai mais continuar. É tão mais fácil achar as dificuldades. João 4:24 diz: porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Eu acho interessante, quando eu comecei a estudar esse versículo, se Ele está procurando é porque não tem. Se Ele está à procura, então é porque a oferta é pouca. Se Ele está à procura, é porque os que têm são de grande valor. Quanto mais um algo tem pouco, mais o preço aquisitivo dele é maior. Você está entendendo isso nessa noite? Oh, aleluia! O Senhor está dizendo: se você é meu adorador, você é precioso. Aleluia! Você é precioso. Deus te chamou nessa noite para se erguer. Deus te chamou nessa noite para levantar. Deus te chamou nessa noite para ser curado. Barak, general do exército de Israel, ele tinha muitas feridas, muitas derrotas. O psicológico dele estava bem lá no chão. Mas Deus levantou alguém para ajudar. Deus está levantando nessa noite alguém para te ajudar. Deus está levantando alguém nessa noite para dizer: ei, você não vai desistir. Ei, você não vai parar. Ei, você não pode. Você já fez tanto. Só mais um pouquinho. É só lutar mais um pouquinho. É só ouvir a voz de Deus. Aleluia! Aleluia! Acho bastante interessante porque o Senhor, Ele trabalha no profundo e no escondido. Ele sabe das tuas orações na madrugada. Ele sabe do que você tem pedido. Ele sabe das coisas que você tem entregue a Ele. Ei, se for entregue no altar, então está tudo certo. No momento correto Deus vai fazer. Mas a gente precisa ser como Débora foi. Você precisa, eu preciso ser como Débora foi. Ela foi o quê? Ela foi serva. Ela foi obediente. Ela foi virtuosa. O Espírito Santo dizia para mim ontem na madrugada assim: muitas vezes eu revelo e eles não creem. Muitas vezes eu confio e eles ainda não creem. Por isso que estão travados. Você tem sonhos. Você tem projetos. Você tem apresentado causas a Deus. Você tem dito: Senhor, estou aqui. Ele está dizendo: eu sei que você está. Agora levante. Levante. Assim como Débora levantou, se levante nessa noite. Se levante para agir. Se levante para fazer. Se levante para me entregar. Oh, aleluia. Através de uma história foi mudada. Através de uma mulher, a história do povo lá em Juízes foi mudada. A tua história vai ser mudada. A história da tua família. A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nessa palavra? Sabe qual é o problema muitas vezes? É porque nós falamos e não deixamos com que a palavra penetre. A palavra é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a palavra está dizendo que vai acontecer, eu só preciso me posicionar aonde Deus quer que eu esteja. Oh, aleluia! Deus está levantando uma geração de adoradores. Uma geração que vai se levantar em meio a outros que não querem nada. Uma geração que vai se erguer dos escombros, mas vai se
já falam de uma mulher que está na frente de uma obra, imagine naquele tempo. Se hoje já falam, imagine naquele tempo. Mas Débora não. Débora decidiu ficar com quem Deus falou. Você vai o quê? Vai ficar com o que o seu amigo falou? Com quem seu familiar falou? Ou você vai ficar com aquilo que Deus falou? Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Aquilo que Deus falou é projeto dele. Aquilo que Deus falou vai ser a sua vida. Oh, aleluia! E o que Deus fala para você nesta noite é: se levante. Se levante. Oh, aleluia! Sendo mais explícito, o Senhor está dizendo: eu tenho ministérios para entregar. Eu já falei. Eu tenho obras para realizar. Eu já revelei. Eu tenho cadeiras para sentarem. Eu já falei. Mas você precisa se levantar. Você precisa dizer: o Senhor falou comigo, então eu vou. Eu quero. Eu vou buscar. Eu vou estar conforme Deus quer que eu esteja. Aleluia. Então, que nessa noite você possa, nessa terça profética, se levantar, se erguer, dizer: Senhor, muda aquilo que não agrada, faz algo novo. Eis-me aqui. Isaías disse: Senhor, envia-me a mim. Oh, aleluia. Então, que nessa noite você possa fazer. Amém, meus queridos? Eu já agradeço a oportunidade que Deus abençoe.